São elementos do sistema de freio. Disco de fricção, sim. Se for um freio a disco, vai ter ali o disco de fricção. Aditivo, bom, aditivo não é elemento do sistema de freio. Lonas de freio, sim. No caso de tambor, sim. Então esse aditivo aqui, letra A, fora. Cabo primário, cabo secundário e travas. Olha, se for num freio de motocicleta, até existe ali o cabo, né? O freio é feito sim por meio de cabo, mas cabo primário, secundário, letra B, deixou muito a contestar. Aqui nos automóveis não tem isso. Cilindro mestre tem, disco tem, tambor tem o freio a disco, freio a tambor. Até agora a letra C é a que melhor se aproximou aí. Coroa e pinhão é do sistema de diferencial, não tá, né? Tá lá no diferencial, né? Do sistema de transmissão. Lonas, tudo bem, é do sistema de freio, mas coroa e pinhão, não é do sistema de freio, então tá fora aqui a letra D, resposta C para você aí. Bom, antes da resposta, eu quero te avisar que eu criei um treinamento com todas essas armadilhas e pegadinhas, essas covardias que o Detran faz em prova. Se você quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição e também nos comentários, fixados no topo. Confere lá. Não é equipamento obrigatório para veículos automotores. Muita atenção, peço muita atenção quando a questão pedir aquela que não é, aquela incorreta. Porque a gente vai ler as alternativas e esquece que a questão está pedindo a incorreta, vê alguma correta e acaba marcando a correta. Então cuidado com isso, tá? Então vamos lá. Trava antifurto na direção. Será que essa trava antifurto colocada na direção do veículo é um equipamento obrigatório, exigido por lei, está na legislação de trânsito? Não é. Certamente você não aprendeu que lá no seu curso aí na autoescola ou no nosso curso online que trava antifurto é equipamento obrigatório. Não é. Como a questão está pedindo aquela que não é, certamente essa será a resposta. Vamos ver a alternativa B. Freio de estacionamento, conhecido pela absoluta maioria como freio de mão. Isso nos automóveis, obviamente. O freio de mão ou freio de estacionamento é um equipamento obrigatório para veículos? Sim, é. Como a questão está pedindo aquela que não é, então a alternativa B está fora. Limpador de para-brisas é um equipamento obrigatório. A questão pede aquela que não é, então eu elimino também a letra C. Luzes indicadoras de direção. Que equipamento é esse, hein? É o que a gente chama de seta. Perceberam? Aqui falou freio de estacionamento. Se falar só freio de estacionamento, muitos podem não entender. Mas falou freio de mão, pronto, matou na hora. Falou luz indicador de direção, muitos podem não entender. Mas falou seta. Então vamos começar a relacionar o nome popular, o termo popularizado que a gente conhece, ao nome técnico, porque na prova pode sim cobrar de forma técnica. Então a seta é um equipamento obrigatório no veículo? Claro que é. Como alternativa, a questão que é aquela que não é, eu elimino a alternativa D, ficamos mesmo com a alternativa A. Qual o sistema do veículo que transmite o movimento do volante para as rodas? Esse volante aqui é o volante de direção, aquele que o condutor está pegando nele ali. Qual o sistema então que faz a transmissão desse movimento lá para as rodas? Seria o sistema de transmissão. Muitos poderiam marcar essa por causa da palavra aqui, o termo transmite. Quem transmite é o sistema de transmissão. Depende do transmite o quê? Se for transmitir a força gerada pelo motor para as rodas, aí sim seria o sistema de transmissão. Mas não é isso. Aqui está dizendo movimento do volante, não força do motor. Então não é a alternativa A, tá? Muitos marcariam essa aí, cuidado. Essa é a tal da alternativa lógica. E os examinadores sempre colocam na primeira, na letra A. Aí a pessoa já vai ler assim superficialmente e já logo na letra A ela encontra aquela que tem muita relação e ele marca ela. Cuidado com essa armadilha. É uma das armadilhas que a gente ensina no nosso curso online. Alternativa B, sistema de arrefecimento. O arrefecer é o mesmo que resfriar, controlar a temperatura. Não tem nenhuma relação com o que a questão propôs. Sistema de rodízio, nem existe esse sistema no veículo, né? Rodízio, sistema de rodízio é lá na cidade de São Paulo, para saber quais veículos podem circular nos dias da semana e outros nos outros dias. Absolutamente nada a ver. Essa é aquela alternativa absurda, que a gente sempre ensina também no nosso curso. Toda questão tem uma alternativazinha absurda, aquela que já pode chegar eliminando de cara. E o sistema de direção, exatamente esse. O que transmite aí o movimento do volante até as rodas é o sistema de direção, até porque esse aqui é o volante de direção. Alternativa D é a resposta. Quais são os ciclos de um motor? Bom, aqui deveria ter especificado se é ciclo de 4 tempos ou de 2 tempos, mas tudo bem. Vamos analisar aqui as alternativas. Entrada, saída e escapamento. Bom, esses ciclos, gente, para quem está estudando em mecânica
na autoescola ou quem está fazendo pelo nosso curso também, é o seguinte: o motor, para ele trabalhar, para funcionar, ele precisa de admitir combustível, então tem o tempo de admissão. Depois ele comprime esse combustível, essa mistura explosiva, na verdade, que é o tempo de compressão. Depois ele explode esse combustível, queima ele e por fim ele joga os resíduos para fora, que é o escapamento. Então é admissão, compressão, explosão e escape. Vamos ver aqui, ó. Admissão, tudo bem, é o primeiro tempo. Compressão, que é o comprimir ali a mistura gasosa. Explosão, que também pode ser chamada de combustão, tá legal? E escape, que também pode ser chamado de exaustão ou de descarga. Essa alternativa B bate certinho, certamente essa é a resposta. As outras aqui não tem muita relação, não. Entrada, injeção e admissão. Inventaram aqui um pouco para poder tentar, para elaborar essa questão. E aqui a gente aplica aquela técnica da alternativa grande. A gente ensina essa técnica também dentro do nosso curso, para que você que ainda não faz. Aqui embaixo, ó, de mim tem o site www.autoescolaonline.net. Clica aí, vai em cursos online, e lá você aprende todas essas técnicas aqui. E essa é a técnica da alternativa grande. Observe que nós temos aqui 3 alternativas no mesmo padrão de tamanho e uma notavelmente, perceptivelmente, muito maior. Normalmente, quando isso acontece, 90% das vezes, a alternativa grande é a resposta. Nesse caso aqui não foi diferente, resposta B. É incorreto afirmar que a LADV, a primeira coisa é saber o que é LADV, né? Licença de Aprendizagem em Direção Veicular. É o documento que é emitido para o candidato que está tirando a habilitação, enquanto ele vai treinar ali as suas aulas de prática de direção. Para ele treinar na via pública, ele não tendo habilitação ainda, ele precisa dessa licença concedida pelo órgão executivo de trânsito do Estado, que é o DETRAN. Só que aqui está pedindo a incorreta. Ó. Qual que é a incorreta? Então presta atenção e cuidado para não marcar a correta, beleza? Aqui dizendo que é incorreto afirmar que a LADV é expedida em nome do candidato. Sim, tem que ser expedida com os dados do candidato. Nome, o CPF dele, data de nascimento. Precisa identificar esse candidato, inclusive com a foto dele. Então aqui, sim, essa é verdadeira, como a questão está pedindo é incorreta, eu elimino aqui a letra A. Possui a identificação do CFC responsável. CFC é o Centro de Formação de Condutores, é a autoescola, popularmente conhecendo. Na LADV vai ter aqui a identificação da autoescola onde você está treinando? Vai, precisa ter. Então isso aqui também é verdade, como a questão está pedindo é incorreta, eu elimino a letra B. Ela pode ser suspensa, essa LADV? Pode ser suspensa. Se o candidato for encontrado treinando sozinho, ou num veículo que não seja identificado, ou cadastrado, credenciado para o treinamento, que é o da autoescola, ou em qualquer circunstância que esteja fora do estabelecido pela Resolução 168 do CONTRAN, que é a que trata do processo de habilitação hoje, ele vai ter a sua habilitação suspensa. E ela é suspensa por 6 meses, tá? É o que está na regra. Então aqui, pode ser suspensa. Isso é verdadeiro. Como a questão está pedindo é incorreta, eu vou eliminar a letra C. Bom, só sobrou para a gente a letra D. Essa LADV pode ser cassada? Olha, se existe um procedimento para cassar a LADV, eu desconheço. Na legislação de trânsito não trata desse ponto, desse termo. Entretanto, eu acredito que judicialmente, a depender do que a pessoa fizer, ela até pode ter, numa decisão judicial, a cassação desse documento. Dá esse documento para cá. Não vai tirar a carteira mais não. Está proibido tirar sua carteira por 5 anos, que pode acontecer segundo a legislação de trânsito. Mas dentro do processo administrativo, dentro do processo de formação, não existe essa previsibilidade de cassação da LADV. Existe sim, da suspensão, mas da cassação não. Então isso aqui é incorreto, como a questão pediu é incorreta, letra D. Ah, e uma coisa, antigamente, quando fala antigamente, de 2004 para trás, já pode falar antigamente, né? Já tem 15 anos aí, ó. A habilitação, a LADV era cassada, ela não era suspensa, ela era cassada. E depois mudou, passou a ser suspensa, que é o que está na Resolução 68, mas os órgãos de trânsito esqueceram de atualizar essa informação ali na licença, no documento da licença de aprendizagem. Aí tem gente que questiona comigo, Ronaldo, mas aqui está escrito assim, ó, cassada, não sei o que lá, coisa e tal. Aí é porque esqueceram de trocar o termo aí, tá? Isso já tem pouco tempo, né? Tem 15 anos só que mudou, ainda não deu tempo do DETRAN fazer os devidos ajustes aí. Mas já deixou de ser cassada há muito tempo, tá? O termo correto agora é suspensa. A avaliação psicológica será preliminar e complementar ao exame de aptidão física e mental, em que caso? Bom, a gente vai lá para a clínica, a gente faz avaliação física e mental. Mas que está dizendo que a avaliação psicológica ela será preliminar e complementar à avaliação física e mental em que casos?
Quando da obtenção da ACC e da PPD, ACC é o quê? Hein? Autorização para conduzir ciclomotores. É para conduzir cinquentinhas. Quando eu vou obter a ACC, eu preciso passar por avaliação psicológica e física e mental? Sim, precisa. A mesma coisa para PPD, que é a permissão para dirigir, sua habilitação inicial, aquela do primeiro ano. Então aqui serve como resposta. Vamos ver a letra B. Quando da renovação, caso o condutor exerça serviço remunerado de transporte de pessoas ou bens. É o chamado EAR, exerce atividade remunerada. Sim, quando a gente vai renovar a habilitação, a gente precisa fazer o exame de avaliação física e mental. E sendo este condutor que está ali renovando alguém que tem EAR no seu prontuário, ou seja, exerce atividade remunerada, aí ele precisa fazer também avaliação psicológica. Então B também serve. Gente, se temos duas respostas corretas, nós não podemos marcar A e B, podemos? Não. Então, se dá uma olhadinha lá na letra D, o que certamente vai ter escrito lá assim, ó, todas as afirmativas estão corretas. Essa é a resposta e a dica que eu deixo é, em 80%, 90% das vezes que na letra D estiver escrito todas, essa será a resposta. Só para confirmar, letra C, ó, quando da substituição do documento de habilitação obtido em país estrangeiro, também é verdade. Quem vem de fora para dirigir aqui no Brasil, ele pode dirigir com a habilitação dele de fora, aqui, por 6 meses, 180 dias, é o que está na lei. A partir daí, ou após esse prazo, ele precisa reivindicar a habilitação brasileira. E ele vai fazer exame teórico, exame prático, estudo, nada disso. Somente avaliação psicológica e vai converter essa habilitação dele estrangeira em habilitação brasileira. Então, letra C também serve como resposta, confirmando aí D. O DENATRAN está subordinado ao CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. O DENATRAN é o Departamento Nacional de Trânsito, é o órgão máximo executivo da União. Subordinado, quer dizer, ele está sob as ordens, sob o comando do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito? Não está. O CONTRAN é um órgão máximo, inclusive, do Sistema Nacional de Trânsito, normativo. O DENATRAN também é um órgão máximo do Sistema Nacional de Trânsito, executivo, mas ele não está, o DENATRAN não é subordinado ao CONTRAN, letra A está fora. Ele é então subordinado ao Ministério da Defesa? Não, não é o Ministério da Defesa, o Ministério da Defesa não é o coordenador do Sistema Nacional de Trânsito. As câmaras temáticas, não, câmaras temáticas são grupos de especialistas, grupos técnicos formados por especialistas em trânsito, que vão dar sugestão, realizar estudos para dar sugestões, embasamento técnico para o CONTRAN elaborar aí as suas resoluções. Então, letra C está fora. É então subordinado ao Ministério da Infraestrutura? Essa é a resposta. O Ministério da Infraestrutura é o coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito hoje. É ele que controla todo o SNT, inclusive com o decreto publicada agora, recentemente, pelo atual presidente da República, Jair Bolsonaro, o ministro da Infraestrutura é o presidente do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, e é quem coordena esse aparato todo aqui. O DENATRAN está subordinado ao Ministério da Infraestrutura, que até há pouco tempo, antes desse decreto, o ministério aqui era o Ministério das Cidades, mas foi alterado, então agora é Infraestrutura. O Sistema Nacional de Trânsito, ou SNT, tem um papel de destaque sobre o aspecto social e econômico, na medida em que envolve os cidadãos no exercício pleno de ir e vir, garantia constitucional, inclusive. É órgão normativo desse sistema. Está querendo saber aqui, desses que foram colocados, qual deles é um órgão normativo? Todo órgão normativo do Sistema Nacional de Trânsito vai começar com C, de conselho. Órgãos executivos vão começar com D, de departamento. Combinado? Começou com C, é normativo. Começou com D, é executivo. Gostaram do macete? Responda agora a pergunta aí para mim. C, CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito. Órgão máximo normativo, consultivo e coordenador do Sistema Nacional de Trânsito. Quem estudou sabe de cor aí, né? Letra A aí é a resposta.